Fala galera, João Risoléu aqui, esse é mais um YouMoldcast, o seu podcast de tecnologia e inovação na moda. E hoje ao meu lado, Vanessa Rinaldi, olha só, minha preferida. Muito prazer estar aqui de novo, que de bom. De novo, Van. E aí, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, né? Mais um dia? Mais um dia, muita coisa acontecendo na YouMold, a gente muito feliz, cheio de trabalho, com um monte de projeto. E de novo aqui, num dia bastante especial, sempre é muito legal receber amigos acima de tudo, é bom né? Demais. Dentro dos episódios e trazer conteúdo para quem acompanha sempre a gente. É isso aí. E só lembrando, né, Van, quem viabiliza a bagaça aqui, que faz acontecer, vamos agradecer a YouMold. Nosso patrocinador oficial, a YouMold, que é uma startup de tecnologia que tem aí como objetivo fomentar o uso de dados na tomada de decisão na moda. E um orgulho enorme de fazer parte dessa jornada. É isso aí, Van. Orgulho nosso contar com você, Vanessa Rinaldi. Então, e o Mold, para você que atua no mercado de moda, né, Van? Se você tem uma empresa, uma marca, um varejo, e você tem qualquer desafio do planejamento ao sellout, eu tenho muito orgulho em dizer que não existe no planeta nenhuma empresa com tanta gente competente que até outro dia estava desse lado da mesa. Então, a YouMold contribui não só para a construção de processos, para validação de processos que já existem, é importante frisar, né, Van? É isso aí. E para ajudar para que as pessoas transpirem cada vez menos e inspirem cada vez mais. É o esquadrão da moda fazendo diferença no mercado, né? Não é só uma ferramenta que vai ter que fazer ou ferramentas ou trabalhos que fazem você se adaptar a ela, mas é a gente entendendo a sua dor e trazendo solução de verdade. Não é aquela coisa que você fala, nossa, tô aqui de novo. Não, é para solucionar a dor e fazer diferença no dia a dia das pessoas. É isso aí. Então, a YouMold tem soluções que vão do planejamento ao sellout e vocês contam com pessoas deste gabarito aqui para fazer o trem acontecer. E aí, Van, me conta, quem que você trouxe hoje? Ah, que alegria. Assim, na hora que abriu a porta já, a gente deu um sorriso, um super abraço, que saudade acima de tudo, né? Então, um colega aí de jornada, a gente tem um monte de história junto para contar, acho que eu tenho excelentes recordações, talvez tenha sido um dos períodos de maior crescimento para mim profissionalmente, foi muito legal poder contar com ele na jornada. Nós vamos receber hoje, aqui no YouMoldcast, Jean Bonifácio, diretor regional da Pernambucanas. Jean. Ai, uma alegria enorme. Seja muito bem-vindo, Jean. Pô, show, muito bom estar aqui com vocês. De fato, um momento ímpar, né? Rever a Van, participar. E foi surpresa, né? Pô, foi. Eu cheguei a conversar com o Delton antes, com o Sandro, não falaram nada, né? Comentei da Van, que a gente tinha uma história junto e tal, a gente construiu tanta coisa bacana. E hoje, a hora que eu abri a porta e vi ali, foi inevitável, cara. Rolou uma nostalgia. Ah, né, muito. Ainda quando o Sandro falou, não, a gente vai gravar com um regional da Pernambucanas, eu falei, como é que vocês não me colocam nesse rolê? Eu falei, não, eu preciso estar lá. Não, mas foi sem querer, assim, de repente, né, a gente tava conversando, a Van botou uma arma na nossa cabeça e falou, se eu não for... Ou sou eu ou ninguém vai, mais ou menos assim. Tipo isso. Putz, que legal, cara. Mas Jean, muito feliz. Seja muito bem-vindo, cara. E conta pra gente quem é você, um pouquinho da sua jornada aí. Eu não sei se teve uma jornada antes da Pernambucanas, né? Pelo tempo que você me contou ali. Mas enfim, como é que você veio parar nesse mercado maluco? Putz, cara, primeiro assim, Jean, casado com a Vanessa, eu brincava com a Van na época, né? Falava assim, olha, você... Nunca vou esquecer seu nome, porque eu tenho um em casa, né? Então, casado com a Vanessa, pai do Pedro e do Guilherme. Tô no varejo há 24 anos, cara. Caraca. Na Pernambucanas. Comecei minha vida lá no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, em Tuiutaba, uma cidade pequena. E ali começou essa paixão, porque as pessoas sempre falam que varejo é insano. E de fato eu acho que é. Mas eu não me vi e não me vejo fora desse universo mais. Assim. Até mesmo porque 24 anos é quase a metade da minha vida aqui, né? Comecei a carreira lá, trabalhava... em toda a parte de back-office e retaguarda de uma unidade de negócio, uma loja da Pernambucanas. E lá foi quando despertou esse interesse de construir alguma coisa dentro do varejo e dentro desse negócio. Porque assim, João, é incrível, né? Quando você está na loja, você vive uma operação, você vive um processo. E depois que você vai se especializando no negócio, vai convivendo com outras pessoas, você vai entendendo que tudo tem um sentido, né?
Então hoje eu vejo algumas coisas que são importantes para que eu tome uma decisão, e eu me lembro lá de 2000, onde eu fazia esse processo de uma forma mais braçal, mais manual, né? Mas que tinha um sentido, né? Que no final das contas faz as coisas acontecerem e que mantém os negócios vivos, né? E é engraçado porque, assim, essa conexão com a moda, com o vestuário, ela começou lá atrás. E a Pernambucanas é uma empresa centenária, né? E eu participei de um momento onde a gente ainda vendia tecido, né, para as costureiras locais, tal. Então, assim, você ter relação com as pessoas que iam lá comprar o tecido para definir qual tipo de pano, se era algodão, se era sintético, qual tipo de aviamento que comprava, qual tipo de costura fazia, né? Para depois fazer essa transição para confecção, para moda e entender um pouco mais desse negócio. Cadeia completa. Cara. É bem engraçado isso, tá? Porque lá atrás a gente falava de ciclo de vida de produto, né? E hoje a gente tem empresas que estruturam isso pra gente porque a decisão seja cada vez mais assertiva, né? E mais rentável para o negócio. Mas a carreira começou lá, começou nos bastidores ali desse universo de loja. Tive a oportunidade de ficar um período lá e depois seguir a carreira gerencial, né, na Pernambucanas. Fui gerente por quase 12 anos de loja e estou nessa cadeira já há 7 anos. Né? Tive a oportunidade de passar por vários estados, gerenciar equipes enormes, assim, né? E conhecer diversas pessoas e de me conectar com vários concorrentes e nichos de produtos diferentes até. Mas muito feliz com isso tudo, né? Eu acho que agregou bastante. E conhecendo pessoas que a gente leva pra vida, né? E aí, Ivan? Que alegria, não, Passa um filminho na cabeça? É um super filme, eu acho que a Pernambucanas ela faz um pouco disso com a gente como profissional, né? Essa coisa da mobilidade, de você fazer coisas diferentes na jornada, né? Acho que Jean viveu muito isso quando ele fala, né, da Pernambucanas que vendia tecidos. Poxa, tinha gente que eu conhecia lá que participou de uma época que era bazar, vendia até escada, vendia barraca, camping, né? Era bem isso mesmo, cara, assim, a empresa, ela aliás, eu costumo dizer assim, a Pernambucanas ela vem numa crescente em termos de modernização muito forte, mas quando a gente volta lá atrás era bem isso, mas o mercado era assim na época, né? Não tinha tanta especialização, né? Mas o que foi bacana de tudo isso é que quem conseguiu se conectar com o mercado, que conseguiu entender como funciona isso, trazer isso para dentro da companhia, as pessoas estão aí hoje, ou às vezes estão no mercado e todo mundo construindo uma carreira, entregando alguma coisa não só para suas empresas, mas para a sociedade, para o país, que eu acho que é importante, né, cara? Você vê um mercado como esse de vestuário, você imagina uma nação sem isso, né? Quanta grana não rola, quantas famílias não são sustentadas por esse mercado? É o terceiro maior empregador do Brasil, né? O segmento... Exatamente. Então, a carreira, para mim, ela foi construída assim, e eu fui aproveitando isso com as pessoas que a gente tinha contato, né? Eu me lembro que quando eu comecei a carreira gerencial, eu olhava para esse universo da moda e do cama e banho, do cama, mesa e banho, né? Mas em especial a moda, que para mim era um limitador de operação, porque a gente vinha de um mercado ainda do eletropesado forte, né? A gente tinha uma força muito grande com isso. E nós que estávamos no campo precisando aprender e começar a trabalhar um pouco mais forte essa questão do vestuário. E aí eu tô falando, de 16, 17 anos atrás. Putz, eu lembro que eu trouxe uma menina que era supervisora de VM de uma regional para trabalhar comigo. E aí a pessoa, você trouxe para te ajudar? Na verdade foi isso mesmo, entendeu? Não, o pessoal falou, vamos fazer um remanejamento. Eu falei, não, traz essa menina que eu quero trabalhar com ela. Justamente para poder entender um pouco mais desse universo da operação do vestuário. Vou construir uma parede, vou fazer uma exposição frontal, uma lateral, vou fazer uma carteira de cor, vou fazer um tipo de exposição que chama mais atenção. Ela era técnica para isso. Então, eu trouxe para trabalhar comigo, para poder me desenvolver, para aprender. E assim eu venho fazendo no decorrer desses 24 anos, trazendo pessoas boas para trabalhar comigo,
para poder fazer trocas e tentar entregar sempre o melhor para as pessoas, em primeiro lugar, para a companhia, para o mercado, para o cliente. Sensacional. E a Pernambucanas, acho que ela traz esse espírito de renovação dentro do mercado que é muito forte, né, Jean? Então, a gente vai lembrar muito bem quando foi feito a saída do eletropesado todo, né, e para o vestuário pegar aquele espaço que o Eletro tinha na loja. Foi uma mudança de negócio ali, a gente viveu muito forte tudo aquilo, né? Então, você como regional que estava ali na operação, na ponta, né, você tem a visão do que foi para o cliente tudo isso, você tem a percepção de como foi para o colaborador dentro da loja, né, passar e virar a chavinha, né, porque antes ele era muito, a gente falava, era muito mais fácil vender uma geladeira do que tinha até uma piada que falava, vocês vão ter que vender muita calcinha para compensar as geladeiras que a gente não vai vender aqui. 1000 calcinhas para uma geladeira. E você tem que transformar toda uma cultura, né, interna, olhar para o cliente, cuidar dele, né, para que ele não vá embora e fale, não, essa aqui não é mais a loja que eu estava acostumada. Né? Mas você sabe o que é bacana em tudo isso, Van? Porque hoje eu discuto isso às vezes com os colegas regionais e na companhia de uma forma geral, até com os gerentes de loja. Eu acho que esse movimento todo, e eu acho que isso está bem na essência da Pernam mesmo, ela está fazendo com que a gente aprenda a trabalhar com outras coisas, que a gente se desenvolva em outras coisas e que a gente fique um pouco mais aderente ao mercado, porque assim, é um desafio, né? É diferente você vender uma geladeira, que é simplesmente você ter algum conjunto de informações técnicas ali e passar isso para o cliente, e você realmente entender, o tecido plano vai aonde, o sintético vai aonde, a ponta de preço mais baixa vai aonde, a parede vai ter sobreposição, não vai ter, quando vai ter, o bottom curto da faixa de preço tal vai estar na mesa ou vai estar na parede. A hora que você consegue construir isso na cabeça das pessoas, a gente fica um pouco mais aderente nesse universo que, querendo ou não, acho que mais importante é uma palavra pesada para o país, mas eu acho que é isso mesmo, é um universo mais importante, é um universo que se envolve com mais gente e que ajuda as pessoas a se conectarem, né? Porque, a moda é conexão de gente, né? É coisa de louco. Expressão. Isso. E você falou uma coisa curiosa, 24 anos, e aí você comentou que várias coisas que você faz hoje, você já fazia muitas delas naquela época, né? Exato. O que você entende que é um DNA que só se fortalece de lá para cá, que de repente faz uso de tecnologia, e o que de fato vocês tiveram que ao longo da jornada aí adequar? Eu vou trazer a minha história e vou falar para você uma coisa assim. Por que eu acho que muitas coisas a gente fazia no passado? Eu dei o exemplo do ciclo de vida de produto, né? Mas eu acho super bacana, porque lá atrás a gente sempre olhava de uma forma bem manual, assim, primeiro que entra sempre é o primeiro que sai. O que muda? Hoje que eu tenho os BIs da vida que me traz essa informação mais clara, onde exige um pouco menos dessa, talvez até presença física lá, porque você consegue olhar de longe isso, mas que ele gera um efeito positivo. O importante é que hoje nós temos dados que nos possibilitam ser mais assertivos, porque antes era meio... eu acho que isso aqui tá indo bem, né? Em alguns momentos lá com a Van, no planejamento, tinha esses pegas, né, Van? Assim, isso vai bem. Não, mas o número não me mostra isso, né? E eu acho que a questão do número, hoje ele é mais consistente na companhia e no mercado ele tá bem mais comum, né? Acho que todo mundo tem bastante acesso, tem bastante ferramenta. O importante é realmente saber usar isso para poder tomar a decisão. Agora, a história lá atrás é engraçada porque ela fez com que a gente entendesse o negócio, né? Hoje a gente usa esse entendimento para pegar as informações que a gente tem e transformar isso em dinheiro. Eu falava com o Delton lá e com o Sandro no dia do nosso bate-papo, que é mais ou menos assim, né? Vender é maravilhoso, trabalhar a moda é maravilhoso, mas no final das contas tem que pôr dinheiro no caixa, né? Se você não põe dinheiro no caixa, nada disso vai fazer sentido ou nada disso vai se prosperar, né? Que era o drive com a Van lá atrás, né? Vamos fazer, mas vamos olhar para o caixa, porque senão a gente pode se perder em algum momento. E eu acho que a Van fez isso muito bem lá, que quando ela se conectou com a gente de uma forma super bacana, era
Qual semanal, Era né? semanal. Putz, E era fora o diário no celular. Falta diário, né? no celular. Porque e aí a gente tinha essa questão do empírico junto com o número, né? E a gente se debatia ali, putz, eu acho que essa categoria X naquela região vai ser legal, mas o número não mostra, mas eu acredito, então assim, eu não vou te dar 10, eu vou te dar 5, a gente mede, vê, e eu acho que toda essa estrutura ferramental para que a gente tome essa decisão e ganhe mercado com algumas categorias específicas, ela tomou um corpo e hoje ela é muito forte, né? E eu não vejo o mercado funcionando sem isso, tá? Nossa, é interessante ouvir o Jean falando, porque passa realmente um filme na nossa cabeça, né? E essa coisa de ter o número, da mesma forma que ele falou, poxa, a gente aprendeu a entender o negócio, do nosso lado foi um aprendizado enorme também, eu me lembro, né? E aí eu tenho muita certeza hoje que o número sozinho, ele não vai fazer nada, né? Então essa coisa, ainda mais no mercado de moda, tem que colocar junto, né? O ser humano com o dado para fazer essa tomada de decisão e essas apostas e as escolhas, né? Eu lembro muito bem, uma vez com o Valdeci, Valdeci, qualquer dia você vai vir aqui também, né? Valdeci, um regional querido e foi muito parceiro nosso nessa época. Ele comentou lá em Mauá, Vanessa, eu preciso de mais estoque. Eu, Valdeci, mas olha o número, tem muito estoque aqui para você. Ele, mas você tem que vir aqui na loja, vem aqui ver. E de fato, quando eu fui visitar com ele a loja fisicamente, era um monte de saldos e pontas que o número não mostrava. E você vai falar, não, esquece, a gente tem que fazer alguma coisa porque o número frio não tá dando, exato, né? Ele friamente tem lá uma quantidade de peças, mas que não formam uma experiência legal para o cliente, não entregam um mix de produto bacana, não tem uma grade de tamanho suficiente, então tinha um monte de calça jeans, 42, 44. Não adiantava ter um monte de calça jeans, né? E aí a gente foi aprofundando aquele número e dando mais detalhes para vocês. E aí muitas vezes quando eles vinham, falaram, não, você tem o número, mas já vi que a qualidade do número não tá boa. E aí a gente foi qualificando a nossa conversa. Né? E o legal disso tudo é assim, né? Eu costumo falar assim, eu acho que varejo, eu acho que em qualquer segmento, mas o de moda ele é muito forte, né? Assim, são 3 pilares, cara. Esses 3 pilares, eles vão decidir se você vai ter sucesso ou não, né? Fluxo, conversão e ticket, cara. Se você tem que acertar, o ideal é os 3, mas se você não tiver os 3, você tem que fazer que pelo menos 1 ou 2 deles funcione muito bem. E quando você tem esse tipo de ruptura, que às vezes o número pode enganar, você começa a quebrar um deles, que é a possibilidade de conversão. Essa possibilidade de conversão, ela pode gerar uma ausência de fluxo depois. Se eu venho, não tem, eu venho, não tem, eu venho, não tem. Aqui em São Paulo, o fluxo ele é natural. Mas quando você vai para o interior, e acho que a magia da Pernam é isso, né? Porque a gente opera loja de 3 mil metros e opera loja de 300. A gente opera na maior cidade do país e opera numa das menores cidades do país. Que tem que ter um nível de expertise muito grande, tanto na operação quanto no manejo do produto para poder conseguir atender e satisfazer essa experiência para o cliente, né? E esse nível de conexão entre operações, abastecimento e o comercial tem que existir, senão não funciona. Não dá para poder tratar. A gente usava Muzambinho, né, que é uma cidade maravilhosa, como exemplo, mas a gente usava no sentido de uma loja pequena, uma cidade pequena, da mesma forma que eu trato Interlagos, que é um dos maiores faturamentos da companhia. Né? Então, essa avaliação do número e essa associação entre o dado e o empírico, né, eu acho que ela ajudou bastante a gente a fazer primeiro aquela transição que foi difícil, né, entre aquele momento que o mercado inteiro operava com muito estoque, a gente inclusive, para trazer um giro para van judiar da gente lá com um estoque com EV de menos que 1. Né? Foi eficiência, a gente foi buscar eficiência na veia, né? E assim, assustador, e hoje a gente opera assim com naturalidade. Se você falar, você quer aquele universo? Não, de jeito nenhum, porque nesses 24 anos, não vou mentir, né? Nos 24 não, mas acho que nos últimos 17, 18 anos, numa cadeira importante para a companhia, seja administrando a unidade de negócio, ou seja administrando uma área de atuação grande como a gente faz hoje na Pernam, o foco sempre teve em fazer o bottom line crescer, né? E um dos grandes consumidores dessa linha é o estoque. Se isso não for bem administrado, cara, não vai para frente. Varejo, processo,
pessoas e produto. É isso. Acertou a mão. Cara, se gente tiver bem preparada, bem estruturada, comprado com você, produto certo, meu irmão, você não vai dar errado, né? Processos bem definidos é o que eu acredito. Principalmente os últimos 7 anos, né? Como regional da Pernambucanas, assim, foco do meu trabalho tem sido processo e gente, e entender um pouquinho cada vez mais de produto, de operação, olhando para cada mercado, né? Porque você vem aqui em São Paulo hoje, aliás, hoje nós estamos vivendo isso, né, cara? Tipo assim, porra, frio da caramba, no momento que ninguém esperava ter o frio, a hora que a gente queria o frio não tinha, né? Então, tem que ter bastante habilidade com isso. Tem que ter processos bem definidos, tem que ter pessoas bem preparadas e produto certo na hora certa, cara. E até, né, todo mundo que nos ouve, via de regra, é do mercado, então não tem nenhuma linguagem aqui que não seja de conhecimento. Mas para a gente dar um passinho atrás, se vocês não se importarem, especifica pra gente qual que é o desafio da sua cadeira no final do dia, assim. Você falou muito de fluxo, conversão e ticket, mas eu imagino que por trás disso tem um mundo de responsabilidades e interações com planejamento, com compras. Quais são os desafios principais da sua cadeira? Ô, João, tem algumas coisas assim que... Primeiro, eu acredito que o maior de todos é fazer o campo entender aquilo que tá na cabeça do cara, do estilo lá, quando ele desenhou a coleção pra gente. É complexo isso. Porque, imagina, olhando pro nosso mercado, né? Imagina eu pegar o cara que às vezes eu contratei hoje, trabalhando com um turnover hoje um pouco mais alto que a gente trabalhava lá atrás, você fazer o cara da loja entender que a peça XPTO tem que ser exposta perto da outra peça XPTO, porque senão eu não vou passar a informação que eu preciso passar para o cliente de acordo com aquilo que eu tenho desenhado no planejamento estratégico da companhia. Eu acho que o primeiro desafio é disseminar o conhecimento e a estratégia da companhia no campo. Esse é o mais difícil na minha cabeça, porque você, na loja hoje, a gente trata desde pessoas extremamente esclarecidas com pessoas que estão começando hoje, que não fazem a menor ideia do que você está falando, né? Então, acho que esse é o principal. O segundo é fazer também com que o campo, que é, no fundo, quem carrega o piano, entenda que sem o bottom line positivo, não rola. Então, quando a gente tem a necessidade de fazer o estoque girar mais rápido, por exemplo, isso tem que estar muito forte na cabeça do gerente da loja. Porque se ele não entender que o estoque parado lá, no final do dia, a última linha vai ser negativa, é um problema. E aí essa expertise em entender a estratégia, olhar para o momento comercial e garantir que a operação esteja aderente a tudo isso, eu entendo que é um dos maiores desafios hoje. Porque tudo de ruim ou de bom vai desencadear daí. Então, eu acho que quando eu trago processo e gente, eu acho que esse é o ponto. Assim, é fazer com que as pessoas da base entendam aquilo que está desenhado no planejamento estratégico da organização. E olhando para o mercado, né? Porque, putz, o nosso mercado é uma loucura, né, cara? De repente é uma coisa, de repente é outra, e aí vem uma outra moça, sobe num salto 15 cor-de-rosa lá, e aquilo vem, né? É disruptivo, e aí de repente aquele disruptivo não está conectado com o seu público, entendeu? Não, e você tem que fazer... Como é que você traduz? Como é que você traduz isso, né? E às vezes o cara fala, nós vamos adotar essa estratégia, e o cara lá da loja vai e entende aquilo como uma verdade absoluta, e não é uma verdade absoluta. Às vezes isso é para ser uma célula só para poder marcar presença dentro de um determinado segmento ou de um produto específico, sem perder a nossa essência em cima daquilo que de fato atende o cliente da Pernambucanas, entendeu? Então acho que o desafio maior é fazer o campo se conectar com as ideias que estão no planejamento estratégico da companhia, tanto das questões comerciais quanto das questões financeiras, que eu acho que é importante. Sensacional. Eu arriscaria dizer assim, que talvez para nós que somos da área comercial, estamos lá no escritório, é mais simples, entre aspas, né? A gente olhar para isso e falar, poxa, eu vou ter que ensinar um analista, uma pessoa que está chegando, mas essas pessoas estão ali fazendo aquilo.
O desafio do Jean é muito maior e do time de loja, porque além disso, não é o métier de operações, ele tem todo o dia a dia da loja para administrar. Cliente entrando, né, os desafios do contato pessoal ali com o cliente, as operações de RH que existem dentro da loja, porque você tem um back-office, você tem o front-end com o usuário, ali que é o cliente no final das contas, e você tem que olhar para a estratégia de uma forma mais fria e fazer acontecer. Né? E isso é totalmente verdade, assim, né? Nós hoje, nós fazemos toda a parte administrativa da operação, assim. Os regionais da Pernambucanas hoje faz toda a parte administrativa da operação. Então a gente olha para o RH, a gente olha para o financeiro, a gente olha para o comercial, né? A gente olha para tudo isso. E no final das contas, assim, você garantir a experiência do cliente sempre é o maior desafio. Sempre. Porque esse cara precisa ter você na cabeça dele de alguma forma. E eu costumo brincar com a minha equipe assim, né? É uma coisa de louco, né? A gente vai falar de visual merchandising com o time, e aí eu falo assim, putz, visual merchandising, ele tem que ser uma conexão de sentidos, né? Assim, na minha cabeça. Quanto mais você associa os seus sentidos, né? Por olfato, audição, tato, na experiência do consumidor de forma positiva, mais esse cara vai lembrar de você, mais ele vai ter você no subconsciente dele para poder voltar lá. Se você não tem uma fragrância específica, mas você tem que ter um clima gostoso, você tem que ter uma temperatura ambiente legal, você tem que ter um ambiente aciado, né? Você tem que ter pessoas bem ali, né? Que passam uma certa leveza, porque esse freshness no ponto de venda, ele lá no subconsciente do cliente é o que vai fazer talvez ele falar assim, putz, eu vou entrar lá, porque lá eu sou bem atendido, lá eu tenho uma experiência legal e tal. Se sente em casa. Então eu acho que esse é o desafio. Quando você precisa cuidar de toda essa estrutura, acho que 12 horas às vezes é pouco, entendeu? Não tem que ser um pouco mais. E até nessa linha, hoje, quantas unidades você administra? Hoje 36. 36 unidades. Quantas pessoas mais ou menos envolvidas, Jean? 750 pessoas hoje, mais ou menos. É bom isso, tá, cara? É assim, primeiro porque você tá 100% do tempo elétrico, assim, né? Eu costumo falar, e acho que a família é o maior termômetro, né? Fala assim, você não desliga nunca? Não, você não desliga nunca, né? Agora eu fui entrar ali e coloquei o celular no modo avião, que senão a gente não conseguiria gravar, entendeu? Não? Mas é justamente isso. É muita gente, e é por isso que eu trago esse como o maior desafio. Eu, particularmente, assim, eu tenho o meu modelo, assim, aquilo que eu acredito. E deve ser bom, né, cara? Porque eu tô há 7 anos nessa cadeira, assim. Extremamente feliz, e eu acredito em algumas coisas. A primeira coisa é que tem que ter consistência, né? Essa consistência, lá no interior o pessoal fala assim, né? Voo de frango não rola, né? A gente falava disso às vezes, né? O voo de frango pode até salvar a sua vida, mas ele não garante o seu futuro, entendeu? Não. Então, consistência. Esses 7 anos eu venho entregando com consistência. Eu não sou o tipo de profissional que acha que, eu vou explodir todo ano, Não, cara, consistência. Para você empregar consistência, se as pessoas não tiver na mesma página que você, pensando igual você, é complexo. Você imagina, são 700 pessoas. Vai cada um para um lado. São 36 gerentes que têm total liberdade para tomar a decisão deles. Então, o meu papel, além de tudo, é de mostrar, de ensinar, de convencer e de fazer o cara formar a opinião dele, porque eu acho que o caminho do sucesso é esse. Você traz uma pessoa boa e deixa ela tomar a decisão dela. Porque se for para eu tomar a decisão para ela, tem alguma coisa de errado no processo, entendeu? Não? E assim tem que funcionar na estrutura inteira, né? Então, eu acho que você colocar as coisas que precisam ser feitas na cabeça das pessoas, de acordo com aquilo que você idealiza e que você entende que é importante para você entregar o resultado, alinhado com o planejamento estratégico da companhia, é o maior desafio hoje, é fazer as pessoas entenderem isso. Tá? E aí, lembra sempre assim, né?
Putz, eu era regional aqui na Zona Sul de São Paulo, então eu saía do SP Market, que tinha uma loja com público com poder aquisitivo maior, e andava ali 3, 4 quilômetros e ia para o Capão Redondo. E aí você estrutura a operação para os dois negócios, mostrando a estratégia da companhia nos dois negócios. E adaptando para cada mercado, sem perder aquilo que a gente tem de regra e de base dentro da estratégia da companhia, né? Porque senão você descaracteriza a marca e a ideia não é essa. Aliás, isso não pode acontecer, né? Então, é por isso que é gostoso. Você não tem tempo para poder parar e lamentar. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar, cara. Não tem rotina. Não tem rotina. E essa falta de rotina é o que faz para mim ser prazeroso. E eu, particularmente, eu me sinto assim um vitorioso todas as vezes que eu chego numa unidade, mesmo que ela tenha me desgastado bastante, e falo, putz, tá funcionando do jeito que eu pensei, cara. E eu não exigi que ele fizesse. Ele ficou convencido que era importante fazer, né? Vários momentos eu falava com o time, né? O pessoal falava, putz, a Van não manda estoque pra mim. Mas vamos olhar o número, vamos ver se é isso mesmo. Vamos entender se esse é o caminho, né? E até hoje, né? A gente faz isso com bastante frequência. Vamos olhar para o caminho, vamos olhar para o número e ver se é isso mesmo. Para ver se no final da conta a última linha é positiva. Se não for, não rola. E para ver se está todo mundo bem, porque assim, no final das contas, 115 anos aqui, pensando na Pernambucanas, né? Mas todos os outros, né? Você imagina você ter um negócio espetacular, uma empresa de sucesso, onde a galera é toda infeliz e que não se sente parte daquilo, ou que se sente, sai dali e acha que aquilo foi um fardo, né? Isso não pode acontecer, né, cara? Se tiver acontecendo, tá errado. Tem que curtir a jornada. Os 24 tá aí, entendeu? Não? Eu saio e falo, putz, eu surfei a onda hoje, né? Às vezes eu saio e falo assim, porra, eu caí hoje, mas assim, amanhã eu vou levantar e vou surfar a onda, porque tem coisas para transformar, tem pessoas para transformar, tem negócios para construir, né? E eu acho que esse é o charme desse negócio. Sensacional. E ali no final a gente vê que todo mundo está trabalhando para atender o cliente, né, no fundo. Né? E aí quando você fala, Jean, você que tem uma vivência gigante dentro da Pernambucanas, né, e você viveu não só é diferente de você pegar uma empresa longeva que sempre teve o mesmo modelo de negócio, mas você viveu várias Pernambucanas em 25 anos, né? Nossa. Se você pudesse lembrar do cliente, e o cliente, né, como é que foi? Porque nessa história tem o cliente que comprava tecido e tem o cliente que agora se conectou com o digital. Na loja vendendo com tablet, o e-commerce, como é que você enxerga, né? Como o cliente se comportou, quais foram os desafios para ele nessa jornada do mundo digital e da tecnologia entrando dentro da operação? Putz, é bem legal essa pergunta, assim. Pensando nessa história aí, né, desses 25, como você trouxe, a primeira coisa que vem na minha cabeça, olhando para nós, né, é que a relação do cliente com a Pernambucanas era um pouco diferente, né? Eu falava isso para você lá atrás, você lembrou? E é mesmo. É diferente, assim. O cliente é meio dono da empresa, assim. Às vezes o cara vai lá na C&A, na Renner, Riacho, tá lá com 3, 4 pessoas na fila, o cara fica lá. Se ele vai na Pernambucanas, cara, ele fica louco, né? Não pode ter a fila, entendeu? Isso é maravilhoso. Da sala Isso é maravilhoso, cara, porque é conexão do cliente com a marca, entendeu? E não poderia ser diferente numa empresa de 115 anos, na minha cabeça, né? Agora, o que fica para mim, Van, é que, primeiro, uma coisa não muda. O cliente, ele quer atenção, ele gosta de ser bem tratado, né? Seja de forma extremamente direta, pessoal e física lá no ponto de venda, que ele quer viver a experiência onde ele entra numa loja limpa, organizada, bem precificada, bem direcionada, com atendimento cortês, com caixa fluido, né? Com opção de compra, para ele poder realmente trazer aquele lugar como um ponto dele, de referência. Ou seja, de forma digital, aonde ele pode ter o contato com a gente ou não, mas que ele tenha as informações que ele precisa de forma fácil, de acesso fácil, que ele tenha uma base de dados bem estruturada dentro da ferramenta que ele está utilizando, dentro do canal que ele está buscando, né? Então, o que não mudou
é a necessidade do carinho e do atendimento com as pessoas. O que eu acho que está bem diferente, que a gente se adapta a isso a cada dia que passa, a velocidade é uma coisa fora do normal. O cliente no passado, ele sentava com você ali e ficava horas para negociar 3 metros de gorgurão, cara. Entendeu? Não? Hoje você, se demorar mais que 1 minuto para você poder fazer uma compra, você perdeu. Entendeu? Então eu acho que a velocidade e a necessidade da gente se conectar com aquilo que é atual de forma veloz é o mais importante hoje, para satisfazer o cliente, né? O cara viu na telinha hoje, putz, isso tem que estar no ponto de venda amanhã. E geralmente todos nós, né? Todos, tanto a Pernambuco quanto os nossos principais concorrentes, assim, a gente tem aquilo que tá na moda, né? Aquilo que o cliente quer usar. E eu acho que essa expertise de você dar velocidade para isso, colocar isso no ponto de venda de forma estruturada e adequada para ele encontrar aquilo lá, você ganha. Sai na frente. Você sai na frente. Nessa linha que a Van trouxe, Gê, a gente ouve falar de Customer Centric há muito tempo, né? Sempre o cliente no centro e tal. Mas a verdade é que quando a gente conversa... não tô te chamando de dinossauro, tá? Olha só. Quando a gente conversa com um dinossauro tipo Sandro... Ah, tá, o Sandro tudo bem. A gente ouve assim que por muitos e muitos anos todas as lojas eram tratadas da mesma forma, com a mesma disposição, aí os anos foram passando, cada loja, cada região com a sua característica de produto, mas de forma pragmática, assim, já fora esse contato físico, que ainda é o ponto alto, né, acredito eu, na construção e consolidação da marca, na relação com o cliente. Quais são os mecanismos que um cliente tem, por exemplo, para trazer um input de coleção, para trazer uma crítica ou, enfim, uma sugestão? Eu acho que tem... Eu entendo assim, João. Primeiro, eu acho que o contato físico ele é magnânimo, assim. O importante é que a gente consiga, e eu acho que esse é o desafio, é consolidar isso para trazer informação estruturada para dentro da companhia, né? Agora, os canais de comunicação, o próprio NPS, são coisas que levam o cliente a falar o que gosta e o que não gosta, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Quanto mais você entender, quanto mais você souber das necessidades, mais assertivo você vai ser lá no ponto de venda. Agora, olhando para a operação, putz, eu não tenho dúvida, quanto mais você conversar e procurar entender o que é desejo, aquilo que vai mais pro provador, aquilo que vai menos, mais assertivo você é. Né? E é engraçado porque é regionalizado, né? Às vezes você tem um mercado que tem uma característica, outro que tem outra, que se você não tiver uma forma de estruturar isso regionalizado, você não consegue se adequar, né? E hoje, putz, cara, o Brasil é continental, né, velho? Às vezes na mesma cidade, né? Que nem você falou de Capão Redondo. E e às vezes ali Exato. a história do shopping e da rua, né? A localização do ponto de venda vai fazer toda a diferença também. Toda. O comportamento do cliente é outro, a forma, até essa coisa da interação, você entender qual cliente que quer interação física e qual aquele que não quer, né? Exato. Que quer navegar sozinho Exato. na loja, que é o máximo de tudo de informação aqui no digital, né? É bem legal, cara. Eu acho que essa conexão com o cliente, ela precisa acontecer, seja no digital, seja no físico. A gente precisa entender o que ele quer. E ter isso estruturado para você tomar decisão de forma regionalizada, olhando para cada unidade de negócio, é o caminho, né? Sem dúvida. E até um ponto que a gente já conversou bastante aqui também, né? A rivalidade entre as lojas físicas e o e-commerce. Como é isso para vocês ali na operação? O que o e-commerce te agrega? O que ele te atrapalha? Primeiro que o e-commerce ele traz bastante informação, né? Assim, do momento atual do mercado, né? Então, não dá para você não olhar lá todas as páginas dos seus concorrentes e até dos chineses para poder você entender o que essa galera tá falando, entendeu? Não? Então, querendo ou não, o e-commerce ele é uma fonte de informação. Ele é uma fonte de informação para que você tome a decisão certa na loja física.
eu uso isso bastante até com o time, tá? De olhar, às vezes, alguns catálogos, vamos chamar assim, né? Para poder a gente olhar se a gente está aderente ou não ao que o mercado está falando, né? E o desafio é você mostrar isso lá na área de vendas. O desafio é você produzir isso da forma como às vezes o e-commerce produz na área de vendas, que é um pouco mais frio. Lá no e-commerce o cara tem todo um aparato de informação, de modelagem, etc. Espaço ilimitado e tal. E aí entra a expertise da operação, do VM, da velocidade, né? De você também entender o que rolou e o que não rolou, né? Porque às vezes também você pode ficar enviesado por algo que tá todo mundo falando e ali no Capão Redondo ou ali em Muzambinho não é a realidade, né? E como a gente está bem pulverizado, né? A gente ainda tem cidades mais conservadoras, cidades mais atualizadas com algumas coisas. Então, assim, eu acho que o e-commerce ele vem só para poder contribuir e ajudar a gente a estar bem conectado com aquilo que a gente tem que mostrar, porque ali de fato está o que o cliente quer, né? Aí volta na questão da experiência, né? Eu vejo isso acontecendo no mundo e eu vejo isso lá na Pernambucanas da loja de Muzambinho. Legal. Sensacional. Não, e aí a gente fala dessa história do online, a gente estava conversando agora há pouco sobre a história do celular, né, da tecnologia, e isso lá, poxa, de alguma forma ele prostituía também essa história toda do mercado, né? É engraçado, assim, a tecnologia, de uma certa forma, ele é bem prostituído mesmo, né? Mas eu acho que, na verdade, se olhar o mercado inteiro, ele é assim, né? O mercado cinza, ele consome todo mundo, né? Todos os nichos, né? E cada vez mais exige da loja física realmente evoluir na operação, evoluir no atendimento, evoluir na experiência, porque senão a gente não vai conseguir, né? E aí os desafios, né, de você ter mais fluidez com o estoque, para que você seja renovado mais rápido, para que você tenha condições de ter aquilo que de fato o cliente precisa na loja no momento certo. E isso para a operação é complexo, porque voltando lá atrás do primeiro que entra, o primeiro que sai, hoje não dá para falar mais assim, tá? Lá a gente operava para vender o produto em 60, em 90 dias. Meu irmão, se você vender o produto com 60 dias, lascou, entendeu? Assim, você tá fora já do jogo, né? Sim, forca. E o cliente, ele cada vez mais já está habituado, né? Essa história das conexões dos canais e faz ele ficar mais exigente. Talvez a Pernambucanas, ela traz um pouco dessa coisa das as diferentes gerações navegando na loja, né? Então você vai ter um atendimento que você vai pegar aquela senhora que já comemorou o aniversário lá na Pernambucanas, porque essa coisa do relacionamento vem muito disso, né? Fazer esse aniversário dos clientes dentro da sala de cursos, enfim. E você tem o jovem que está passando ali, né? E ele é um cliente novo também. Ela tem uma experiência com a Pernambucanas diferente, esse cara já vem com uma exigência também muito maior, né? Mas essa coisa dos canais todos conectados, ele vem justamente para ajudar a gente a atender os clientes, cada um no seu momento. Exato. Aquele que quer levar na hora, ele... Eu acho que sou suspeito para falar, né? 24 anos, lembra disso, né? Eu acho que a Pernambucanas faz muito bem isso, assim. Sempre fez, né? Essa parte de relação e você meio piegas aqui na colocação, mas esse cuidado com as pessoas, né, seja externas ou internas, é o que faz essa conexão não se perder nesses 115 anos, né? E essa preocupação realmente com o evoluir, né? De entender um pouco do cliente, entender um pouco que cada mercado tem as suas características, mas que o universo ele está crescendo muito forte, que o digital cresce muito forte e tal. Então eu acho que isso vem muito bem, né, dentro da companhia. E cara, é engraçado assim, porque a gente atende a senhorinha de 80 anos, atende a mocinha de 16 e 17, assim, e a gente consegue navegar bem com isso aí. E aqui, puxando um pouco da sardinha para minha lata, assim, Operações faz isso muito bem, sempre fez. Esse cuidado com o cliente, esse cuidado com as pessoas, esse cuidado com o público interno para poder fazer com que o nosso colaborador estenda essa sensação de cuidado e de bem-estar para o cliente, né? Acho que a gente sempre fez isso muito bem e faz isso muito bem, né?
E com todos os desafios que o mercado exige, né? Que é, enxugar custo, é acelerar a velocidade do estoque, etc. Então, eu acho que não é possível sobreviver sem isso. E nesses 115 anos a Pernambucanas vem se adaptando muito bem. Estou bem feliz com isso. Sensacional. Até uma dúvida, uma curiosidade, assim. Ainda na veia ali do Customer Centric, tem um grande case nos Estados Unidos, que é uma empresa de tecnologia chamada Bamboo Rose. A Bamboo Rose, ela já fez, enfim, Series D, que é quando começa a fazer captações mais gordas ali. E a princípio ela tinha soluções para auxiliar e acelerar o produto no varejo. Chegou num dado momento ali de eficiência que ela entendeu que não adiantava mais simplesmente saber quem é o cliente, quem está em momento de compra, o que ofertar para ele, porque ele tinha todo um desafio de cadeia. E aí ela saiu comprando empresas para aí sim olhar para o ciclo de vida completo. Eu dei essa volta inteira para perguntar como que vocês estão hoje, Jean, do ponto de vista de gestão estruturada de dados de cliente. Eu digo assim, cada loja tem autonomia para pedir determinados dados, esses dados alimentam um CRM específico da loja, você tem um CRM global da companhia e todas as lojas têm o seu devido treinamento para conseguir extrair os dados do cliente de um determinado foro. Como é que funciona isso hoje? Hoje, basicamente, é tudo interligado, né? E a empresa tem o CRM estruturado dela, com a área de marketing lá, e hoje toda a coleta de dados que é feita, seja na captação, ou seja no próprio atendimento, no PDV, ele alimenta a base da companhia e ela usa isso para fazer as ações de CRM, enfim, para poder se aproximar e entender um pouco mais de comportamento do cliente, né? E eu acho que isso cada vez mais tá crescendo, tá convertendo isso para dentro das ferramentas que a gente tem de análise para poder chegar à conclusão por unidade de negócio, mas ainda centralizado, né? Então as lojas captam a informação, vai para o CRM central lá e eles estruturam as ações de marketing pelo escritório. Sensacional. Ivan, só aproveitar a carona da pergunta. É lógico, vai lá. É muito mais difícil vender para um cliente novo do que vender mais para o seu mesmo cliente, né? Então eu estou muito na cabeça com o que você falou do fluxo, conversão e ticket médio. Hoje, fora as ações padrão de mercado, né? Aquelas ativas de volte aqui, compre aqui e tal, o que você enxerga de estratégias e ferramentas para aumento de ticket médio, que é uma coisa que a gente tem ouvido as empresas apanhando bastante, assim, Gê? Cara, eu acho que tem um ponto, assim, que eu acho que vem antes disso, sabe? Ticket médio é difícil de você aumentar, assim, olhando para hoje, né, para o cenário de hoje. Mas eu acho que antes de pensar em ferramentas, eu acho que, olhando para operações e olhando para a parte física, eu acho que você conseguir estruturar não só a operação de visual merchandising, onde você aumenta aquilo que você sugere para o cliente, né? A questão da exposição, onde você coordena, onde você sugere um acessório, você sugere alguma coisa para poder fazer a elevação desse ticket. O próprio atendimento, que também está muito ligado à questão da experiência, onde você consegue dar para o cliente, seja ali na área de vendas, seja lá no caixa, seja no provador, uma sugestão para poder fazer esse aumento de ticket médio. Ou até mesmo, eu acho que é o nosso maior desafio, é acertar a questão de dados para que você faça isso de forma digital e que você consiga entender que, João, você comprou camiseta com a gente, então assim, tem camiseta e essa bermuda é legal, e tentar conectar aquilo que é a sua experiência de consumo, aquilo que você está habituado a consumir, com aquilo que eu tenho disponível para entregar. Eu acho que esse é o maior desafio hoje para todo mundo, tá? Que não é fácil na minha cabeça, assim, né? Não sou o maior especialista nisso, mas eu entendo que é bem complexo, tá? Até pela forma de você fazer a introdução de dados sistêmicos para você casar aquilo que o cliente está comprando com aquilo que combina, né? Eu acho que esse é o maior desafio. E para a área de vendas, eu acho que é isso mesmo, é você qualificar as pessoas na exposição para que ela seja uma exposição agregadora. O cara olhar e falar, putz, cara, é isso. Né? Outro dia eu tava numa loja, e é engraçado, cara, pra você ver o cara que tem o fit, né? Tem um vestido do urbano lá, né? Que é uma moda mais
E aí eu olhei, cara, o cara não usou como vestido, ele usou como uma sobreposição. O cara ficou lindo, assim. É impossível você não olhar aqui e falar assim, putz, eu quero assim. É isso, entendeu? Não? Eu acho que se a gente conseguir associar esse modelo de operação estruturado para agregar valor ao digital, para poder levar você a comprar isso de forma conjunta, é o caminho. Eu acho que o digital é desafiador, eu acho que tem oportunidade de acontecer, não só na Pernambucanas, mas acho que o mercado tem bastante dificuldade de fazer isso. E o ponto de venda é transpiração. Bastante transpiração e dividir conhecimento, né? E realmente ser veloz. Eu vou voltar na questão do veloz. A gente brinca muito na Pernambucanas que assim, né? O mais rápido vende mais, é isso mesmo. Fiz a sobreposição, não vendeu, meu irmão? Troca. Coloquei a bermuda de sarja com a camisa de linho, não vendeu? Troca. Entendeu? É rápido. É rápido, cara. Ainda esse desafio, acho que ali a gente tem duas formas, né, de fazer essa coisa do aumento do ticket. O Jean trouxe muito essa coisa de entender o momento de compra do cliente e casar com a oferta, né? Porque eu acho que uma coisa é a gente pensar nessa cadeia empurrada, que é o que a gente vive há muitos anos no varejo, que a gente percebe que o mercado está sensibilizado a não ser mais assim. Só que, por outro lado, a gente tem um desafio de cadeia gigante para fazer isso mudar, né? Que aí eu desenvolvi minha coleção um ano atrás, tenho lá os meus looks, eu mando para a loja, mando uma sugestão de visual merchandising, e o time de loja, de alguma forma, vai tentando reorganizar ou mudar caso essa estratégia não deu certo. A outra coisa é entender que o João e o Jean estão lá no momento de compra, como é que eu sou veloz para acionar a cadeia inteira e não levar um ano para fazer a oferta do que o Jean precisava, né? E acho que para nós, da moda, no Brasil ainda, talvez essa seja a empresa que conseguir colocar isso no mercado nacional rápido, né? Sem falar de importação, vamos falar de Shein, a gente está falando, né, desses caras que vieram ser disruptivos, né? Mas como as cadeias nacionais conseguem reestruturar o seu parque industrial para ter essa velocidade num preço adequado também, porque a gente sabe que o bolso do cliente está cada vez mais curto, Exato. enfim, né? E acho que tem toda essa engenharia reversa dessa velocidade puxada e não empurrada, né? E matéria-prima, Tudo, é a cadeia inteira, né? Complexo, é a matéria-prima, o fornecedor, né? A costureira, é tudo. Não, tudo, né? É tudo mesmo, literalmente, né? A própria logística, enfim. Eu acho que assim, cara, primeira coisa, na minha cabeça, né? A gente tem que continuar, e não só a Pernam, mas todo mundo, né? Assim, o sazonal e o commodity tem que estar garantido. Vou falar das brigas que eu tive com a Van, pode? Pode. Nossa, vamos fazer agora um quadro só Vai ser um momento só pra lembrar das brigas. Não, brincadeira. E ela sabe disso e sempre ajudou a gente com isso. Porque assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Underwear. Meu irmão, não pode faltar em lugar nenhum. Porra, o básico, masculino, feminino, não pode faltar em lugar nenhum. Porque isso, no final das contas, é que o garante a última linha. É o pão francês ali. É o pão francês, entendeu? Para que a gente possa adaptar a cadeia para fazer esse movimento, de ser mais assertivo, de pôr a velocidade, de conectar aquilo com o João, que o Jean quer, de fazer com que ele tá passando na porta da minha loja e eu, por geolocalização, já puxo esse cara e falo, bicho, ó, você pesquisou lá bermuda de sarja verde, eu tenho aqui a bermuda e a camisa que combina com ela e puxar você para dentro da loja. Eu acho que esse é o desafio. E, de fato, eu acho que quem conseguir fazer isso vai estar bem na frente e vai conseguir colher bons frutos disso. Sensacional. Isso é música para os nossos ouvidos, né, Vã? Não é? E os dados estão aí, né, João? A gente fala, os dados estão ali, a gente tem que tomar cuidado para minerar de forma certa, para transformar isso realmente em geração de valor para os negócios, né? A gente não se perder no mundaréu de informações que as ferramentas, enfim, que a tecnologia coloca à disposição dos varejistas, né? E, de fato, mudar a forma de operar. É uma mudança de operação enorme. Por isso que eu trago esse ponto, assim. Eu acho que processo e gente, cara, no final das contas, olhando para a loja física, quanto mais estruturado o processo, quanto mais preparadas as pessoas, mais chance eu tenho de fazer isso rápido e trazer isso de forma mais assertiva para melhorar a experiência do cliente na loja. Mas é desafiador. Desafiador. Muita gente envolvida. E dados hoje, putz, a gente tem bastante, tá? Putz, às vezes eu pego lá
O Power BI da Pernambucanas, eu olho assim, cara do céu, é muita informação. Você não sabe nem pra onde você começa olhando, né? Assim, acho que a Van vai lembrar, eu sou um cara bem pragmático, assim, sabe, assim. Então, eu crio os meus workspaces separados, assim, daquilo que é rotina pra mim, para realmente o dado me ajudar a ser assertivo na decisão. Porque se você olhar, rapaz, você fica louco, aí você pode errar na decisão. É né? isso. E eu acho que dados tem bastante. Agora a gente precisa converter isso em dinheiro, né? E é o que a gente costuma dizer, é até um clichê, mas é a realidade. Aliás, clichê só vira clichê porque é tão óbvio que ninguém faz, né? Que a história, falam que dado é o novo petróleo, e você não faz quase nada com petróleo, você precisa transformar em gasolina. Então, o nosso desafio diário tem sido muito essa linha, assim, a gente, quando começou aí o Mold, a gente tinha a falsa ilusão que se a gente conseguisse dar clareza, gestão à vista do processo de desenvolvimento, que a gente resolveria, se não todos, boa parte dos problemas. Mal sabíamos que a gente só estava acendendo a luz no quarto escuro. Acendendo a luzinha do quarto escuro. Então, quando se trata de ciclo de vida do produto, na nossa concepção, e sem nenhuma pretensão de querer cagar a regra, né? A gente deixa isso sempre muito claro. A gente enxerga que não existe uma ou duas ações conjuntas que vão mudar o jogo, né? Então você precisa de fato, primeiro, ter processos, ter pessoas capacitadas e ter tudo isso digitalizado para ter governança, para todo mundo jogar o mesmo jogo, para você ter gestão à vista, para você ter capacidade de reagir. Sem isso, você pode ter o dado que for, você não vai conseguir reagir nunca. Então, uma vez que você tem isso muito bem estruturado, aí sim você passa a usar o dado para que o dado, combinado com essa digitalização, pessoas e processos, a gente consiga reagir. Então, ou reprogramar uma carteira, ou reprogramar o que está sendo desenvolvido, ou reprogramar o que está sendo distribuído, né, Van? Ou dar um insight para aquilo que vai ser desenvolvido. Que vai ser desenvolvido. Né? Já começar a ter mais assertividade nesse um ano antes, nessa antecedência toda. Isso, não tenho dúvida disso, cara. Eu acho que quando... Até conversando com alguns colegas do próprio mercado, né? A gente fala sobre isso, né? Às vezes você fala assim, putz, que número você olhou, né? Tem alguma coisa errada nessa colocação, né? Eu não posso falar com a galera do abastecimento, mas aonde você está olhando isso, né? Não pode ter essa distância, né? Você tem razão, assim. Eu acho que quanto mais a gente tiver informação estruturada, digitalizada, prática, dinâmica, assim, putz, online, para eu poder tomar decisão e que todo mundo esteja olhando para a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. E talvez o que nos conectou foi isso naquela época, né, Jean? Porque a gente criou, eu não sei se a Paulinha ainda usa, mas acho que sim, a nossa, que virou a Dash de abastecimento, mas era a UTI de lojas, que tinham todas as lojas da empresa, todos os departamentos, com um indicador. Ruptura, excesso, ele tinha lá o nosso farolzinho, né? Exatamente. A gente atuava em cima do farol e fomos embora muito tempo em cima dele. Né? Porque assim, a gente olhava o mesmo caminho, né? Então, a gente usa ainda, a gente conversa bastante. Paulinha, um doce, sim, super competente, ajuda a gente bastante lá com isso. Mas hoje muito estruturado, olhar para o mesmo caminho, porque não adianta eu querer A, você B, e a gente achar que vai entregar alguma coisa com isso. É voo de frango, então a gente pode até entregar alguma coisa bacana, mas vai ser assim, hoje. Aí amanhã eu tenho que correr para poder reorganizar isso, para poder fazer um markdown em um caminhão de produto porque a gente tomou uma decisão errada, né? Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa concentração de dados assim, e a digitalização disso, ela é fundamental para a sobrevivência. Descentraliza, né? Não, tira a dependência total do talento. Eu dei risada sozinha aqui, porque eu lembrei quando eu cheguei no abastecimento, e ali é o lugar que a gente sempre fala, né? Você fala, piso na loja, tomo pedrada de todo quanto é lugar. O abastecimento é o lugar que sempre vai tomar pedrada de todos, né? Eu não sei se foi o Fadel, eu lembro que alguém falou pra mim uma vez, Vanessa, nunca nenhum regional vai te ligar e falar, nossa, que abastecimento perfeito você fez. Não vai mesmo, seu telefone toca quando tem ruptura, é sempre bucha. problema. É sempre problema, é igual no RH. E a gente falava isso, né? Van, você sabe que eu te ligo é porque tem algum problema, né? E eu lembro isso mesmo. Eu lembro quando eu cheguei, assim, eu te fiz um caderno, e aí eles ligavam, não, vou atender a loja, deixa eu ouvir a loja, entender. E eu comecei a anotar, não, o Jean me pediu isso, o Valdeci pediu isso, o Andrade pediu. Eu falei, cara, eu vou morrer louca com esse caderno, esse monte de anotação. Como é que eu transformo isso de um jeito que eu consigo me comunicar com eles? Porque eles me pediam no telefone, eu ia
pros BIs da vida e pros relatórios. Não, mas espera aí, Jean, não tá faltando não, eu tô vendo que tem estoque aqui pra você. E foi aí que nasceu a Dash, o nosso farol. E aí, quando eles ligavam, eu já sabia do que eles estavam falando. Ou pra me falar, putz, ó, tem alguma coisa errada com esse número, porque ele não tá mostrando a realidade. Ou legal, não, pra falar, putz, Van, você viu a ruptura, a gente sofria junto. Não, é verdade, vamos atrás disso daqui. Não, e às vezes assim, porra, Van, tô em tal loja. Não, já vi, é isso, entendeu? É isso mesmo. Já tava com remédio. Já tava com remédio. Mas é isso, né, de ter o dado, todo mundo olhando de forma conectada para aquilo que a gente precisa, né? Eu acho que esse é um desafio, tá? E aí eu vou ser repetitivo, né? Ter o dado e ter as pessoas para poder realmente avaliar o dado certo e tomar a decisão certa lá no ponto de venda. E fazer com que as pessoas entendam isso é desafiador para todos, tá? Porque a rotatividade do mercado de gente, cara, é muito alta. Assim. Haja persistência. E aí você vai lá, investe um puta tempo com o cara, ensina, aí você senta, vê o relatório, fala de todo o planejamento, aonde aquilo vai te levar, e de repente o cara sai, entendeu? Não. E aí você começa de novo, entendeu? É desafiador. Constante. Jean, partindo para os nossos finalmente aqui, passa rápido, né, bicho? Putz, parece que começamos agora, pô. A gente costuma sempre, Jean, pedir, a gente tem um espacinho que a gente chama da nossa biblioteca digital. É o momento onde a gente pede para você compartilhar algum conteúdo, podcast, livro, filme, série. E assim, uma ressalva que a gente sempre faz, não se preocupa em ser nada altamente intelectual, porque normalmente quando vem de mim ou do Delta é só porcaria. Então. Ó, eu tenho... Vou fazer 3 então, tá bom? Porra, leitura... Eu li recente, chama Blink, a decisão num piscar de olhos. Eu acho que tá muito ligado a isso que nós estamos falando, né? Dados e tudo. Dados e o quanto isso pode te levar para o céu ou para o inferno, né? É porque realmente a decisão, na maioria das vezes, principalmente para nós de operações, é muito assim, né? Tá ali, é no momento, né? Então, gosto bastante, eu acho que a leitura é bacana, vale a pena. Série, cara. Putz, tem uma série que aí é bem pessoal mesmo, assim, nada a ver. Mas tem uma série no Netflix que eu tô revendo ela com meu filho, chama Designated Survival. É do presidente? Do presidente. Puta, eu não terminei essa. É boa? É muito boa. E eu vou te falar por quê, assim. Eu acho que ali se conecta com esse mundo, com esse universo do varejo nosso, assim. Porque é uma prova, assim, de resiliência muito grande e de não fugir dos seus valores e dos seus princípios, né? Eu acho que nesses 24 anos, se tem algo que eu me orgulho bastante, é de não ter fugido dos meus valores, dos meus princípios. Independente do que esteja acontecendo, né? E podcast, eu queria sugerir um que eu estou consumindo bastante, que chama o Modcast. É realmente pra quem é skin the game, né, cara? Quem tá jogando o jogo, que tá ali vivendo a vida real, como vocês trazem. E é muito bacana ouvir os colegas que vêm do mercado e ver que as dores às vezes são parecidas e que a gente encontra as mesmas dificuldades e que a gente tem os mesmos desafios pela frente e que no final das contas eu não quero que ninguém vá mal, eu quero que todo mundo vá bem e que o mercado seja... Né? Sobe a régua. Como diz lá no exército, o sarrafo vai pra cima. É isso, cara. Pô, a gente fica lisonjeado de ouvir, né, velho? Muito A gente feliz. lembra de quando começou, por que começou esse trem aqui. É pra contar com profissionais e pessoas incríveis como você, que com certeza quem está nos ouvindo agora também aprendeu um monte, né, velho? Vira escola, né? E muito cara, legal. Eu acho que a vida é uma coisa que eu trago de casa, assim, né? Isso é formação. Eu aprendi com mamãe e com papai que a gente tem que servir as pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo da vida. E servir tem várias formas de você servir, né? Você dividir conhecimento é uma forma de servir, né? Você ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente é uma forma de servir. Você ajudar o coleguinha que está precisando de tomar uma decisão e que às vezes precisa de um apoio, independente se seja um fato, se seja empírico, é uma forma de servir. Você assumir junto algumas coisas. E no fritar dos ovos, o que é importante para mim eu acho que estou fazendo meu papel, tanto com as pessoas que trabalham comigo, seja no campo, seja no escritório,
E tenho um puto orgulho de fazer parte da história da Pernambucanas, tenho um puto orgulho de ser um pai que nunca trouxe nenhum tipo de desgosto pros filhos, pro Pedro e pro Guilherme, ser um marido Que bacana. idade que eles têm? O Guilherme tem 18 e o Pedro tem 24. Caraca. Os filhos criados, cara. Agora, assim, eu falo, eu e a esposa estamos livres agora, entendeu? Vamos viajar, a gente viaja sozinho, agora a gente tem mais liberdade. Voltou à adolescência, né? Voltamos à Namoro de adolescência. adolescente. Então, assim, eu acho que não perder a essência e... Quantos anos eles fizeram quando vocês conseguiram? Só pra eu fazer conta aqui. Eu brinco, assim, às vezes eu brinco com as pessoas que têm filhos mais jovens, né? Tipo, meu irmão tem um garotinho meu afilhado maravilhoso, né? Eu falo assim, cara, 5, 6 anos. Falta só uns 20 pra você ter mais. Vai passar rápido, né? Mas assim, o importante, no final das contas, de verdade, cara, e sem hipocrisia e demagogia nenhuma, eu acho que o importante é você estar bem. Tô bem aqui com vocês, tô bem com a Pernambucanas, tô bem no varejo, é o que eu gosto de fazer. Tem uma relação maravilhosa com pares, com liderados e com líderes e tem construído uma história que, no final das contas, tem gerado frutos bons para todo mundo. Esse que é o importante. Sensacional. E eu perguntei isso porque hoje, inclusive, é aniversário da minha digníssima. Nossa, aniversário da Ju. E, vamos sair pra jantar? Hoje é dia de futebol das crianças, então vamos comemorar seu aniversário no Espera, no clube com as crianças. Então só mandar um beijão pra mulher da minha vida, Ju Ferrer, cofundadora da YouMold. Sem ela nada disso aqui existiria. Ela que me deu os maiores bens que eu tenho na minha vida, que foram meus filhos. Minha parceira de dia a dia, de batalhas, de conquistas, já vão 15 anos juntos. Que legal, legal. Passa, cara, é uma vida. Parabéns, que Deus abençoe sempre. Amém. Jean, você costuma compartilhar conteúdo, rede social? Quer deixar para cara, quem quiser te procurar? Oscila ali entre o pessoal e o profissional, mas Instagram, Jean Bonifácio, LinkedIn, Jean Bonifácio, tá lá e às vezes uma coisinha ou outra a gente compartilha, assim. Sensacional. Van, palavras finais, resumo. Uma felicidade enorme rever o Jean, recordar aí dos nossos tempos juntos, né? É sempre muito bom contar com pessoas como ele. Assim, na jornada a gente cresce muito, só aprende e espero poder te rever muito mais vezes, combinar com os colegas regionais ali daquela época pra gente marcar um café, enfim, se encontrar. Precisamos. Vai ser muito legal, só pra ficar lembrando aí das histórias de novo. João, obrigado de novo por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você. Agora lascou-se, agora vai que vai, né? Agora vamos embora. Jean, mais uma vez, obrigado pela aula. Bicho, fazia tempo que eu não vi alguém calmo assim, sereno. Cara, eu tô me... Imagina ele na YouMold, bicho. Ele ia ou infartar ou deixar todo mundo calmo. Eu tô quase me explodindo aqui. É tudo teatro isso aqui. Mas pior, você percebeu isso? Não é nos primeiros 5 minutinhos que dá um depois? Depois dá uma relaxada. Mas vocês conduzem muito bem, é por isso. A gente fica à vontade. A gente fala umas besteiras, erra a abertura, aí quebra o gelo, né? Até que eu nem errei, tá vendo? Até que não, você viu? Eu errei a abertura hoje. Foi você que errou. Mas você sabe por que ela não errou meu nome, né? Por quê? Porque, assim, foram anos lá, Jean Bonifácio, nossa, de novo, me ligaram. Tocava o telefone, ela, nossa, o Jean de novo, né? Se ela erra, você ia ficar magoada, hein? Tá se especializando em errar, achei que ia ser hoje de novo. Foi sua vez hoje, foi sua vez. Então você que está até agora aqui com a gente, o nosso muito obrigado. Não deixa de compartilhar, seguir, curtir. Quanto mais você faz isso, mais o nosso conteúdo aparece. Hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que no mercado de moda é um dos podcasts mais ouvidos, mais requisitados. Constantemente a gente está ali entre os 3 primeiros no segmento de moda e beleza. E é graças a você. É isso aí. Bora. E para fechar, trabalha com moda. Tem qualquer desafio no ciclo de vida do produto, procura YouMold, youmold.com.br, o Instagram youmold.app, LinkedIn youmold.app. Além da Vanessa Rinaldi, Sandro Costa. O Esquadrão da Moda tá lá para ajudar vocês. Vem com a gente. À disposição. É isso. Valeu! Falou! Falou. Até mais. Aí.